isso, né? O problema é, esse 270 está em centímetros. E apesar dele querer o maior tamanho possível, ele quer que seja menor do que 2 metros. Tá legal? E aí vem uma coisa interessante, então. Esse 270, ele é 2 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Gabs, como é que você pensou nisso? Oi, bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim ainda não? Faz assim, ó. Anota, pra não esquecer, anota Gabs! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a solução da questão 146. Caiu no Enem 2015, a prova amarela, tá? Eu vou sair da frente, pausa o vídeo, tenta sozinho, depois eu faço com você. Foi? Leu? Então vamos fazer juntos? Mas antes, se você já é inscrito no canal e confia no trabalho, deixa um like agora, porque eu sei que você esquece depois. Like dado, questão lida. Vamos lá. Um arquiteto está reformando uma casa. De modo a contribuir com o meio ambiente, decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, 30 de 810 e 10 de 1080 centímetros, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobras, e de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor do que 2 metros. Atendendo o pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir quantas peças? Então, gente, vamos lá. Eu tinha peças de 540 centímetros, 810 e 1080. E aí, eu preciso de tábuas iguais, né? Pedaços de mesmo comprimento, ele diz, ó. Por exemplo, eu poderia fazer 540 tábuas de 1 centímetro, 810 tábuas de 1 centímetro e 1080 tábuas de 1 centímetro. Elas iam ficar todas com o mesmo comprimento, tá bom? Mas essa é a maior tábua que eu consigo? Porque ele quer, né? O maior tamanho possível. Acho que não. Todos esses números são múltiplos de 10, por exemplo, né? Então eu poderia fazer 54 tábuas de 10 centímetros, 810 virou 81 tábuas de 10, 108 tábuas de 10. Mas será que 10 é o maior número que eu consigo? Acho que não também. Na verdade, o maior número que eu estou procurando tem que ser um divisor de 540, de 810 e de 1080. Vamos calcular o máximo divisor comum? O máximo divisor comum entre 540, 810 e 1080, que são números inteiros bonitinhos, eu posso calcular fazendo o método tia Lourdinha, né? 540, 810, 1080, puxa uma barra. E aí você vai dividindo. Pode ser por números primos, não precisa ser primo, pode ser qualquer número que divida os três ao mesmo tempo. Por exemplo, 10. Aqui vai dar 54, aqui vai dar 81 e aqui vai dar 108. Gente, esses três números são múltiplos de 9. 54 por 9 dá 6, 81 por 9 dá 9 e 108 por 9 dá 1, sobra 1, 18, 2. Esses três números ainda são múltiplos de 3. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 4. E agora acabou. Não tem nenhum número, a não ser o número 1, que divida o 2, o 3 e o 4 ao mesmo tempo. Beleza? Se você calcular essa multiplicação agora, desses três números, você vai ter 3 vezes 9, que é 27, vezes 10, que dá 270. Então, na real, o maior divisor não é 10. O maior divisor comum é 270. Eu consigo duas tábuas de tamanho 270 a partir dessa. Eu consigo três tábuas de tamanho 270 a partir dessa. E 4 tábuas de tamanho 270 a partir dessa. Ó, 2, 3 e 4. Muito louco isso, né? O problema é, esse 270 está em centímetros. E apesar dele querer o maior tamanho possível, ele quer que seja menor do que 2 metros. Tá legal? E aí vem uma coisa interessante, então. Esse 270, ele é 2 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Gabs, como é que você pensou nisso? Aqui, ó. 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. E 9 é 3 vezes 3. E aqui tem outro 3. Então ficou 2, 3, 3, 3, 5. Tudo bem? Eu preciso
de tábuas que dividam esses 3 números ao mesmo tempo. Por exemplo, 270, comprimentos, né, que dividem esses 3 números ao mesmo tempo. Só que tem que ser menor do que 2. Então eu vou ter que tirar um desses fatores aqui, ó, ou 2 ou 3 desses fatores, para encolher esse 270 aí, tá bom? Qual deles acaba encolhendo mais o 270? Se eu tirar o 5, ele vai ficar bem pequeno. Se eu tirar o 3, ele fica um pouco menos pequeno. E se eu tirar o 2, ele vai ficar menos ainda pequeno. Ou seja, se eu tirar o menor desses números, que é o 2, ele vai resultar no maior número possível. Dividindo por 2, aqui e aqui, eu passo a ter o número 135, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Tudo bem? 135 centímetros é a mesma coisa que 1,35 m, que é menor do que 2 metros. Ou seja, o tamanho de cada tábua que ele quer fabricar é 135. Quantas tábuas de 135 eu consigo fazer a partir de uma de 540? 4. E a partir de uma de 810? 6. E a partir de uma de 1080? 8. Nossa, Gabs, como é que você fez 1080 dividido por 135 de cabeça? Eu não fiz. Eu só peguei esses números aqui, ó, que eram a quantidade de tábuas quando o tamanho era 270, e multipliquei por 2. Mas por que por 2? Porque eu dividi por 2 aqui, tá vendo? Se eu dividir o tamanho da tábua por 2, eu multipliquei a quantidade de tábuas por 2. Tudo bem? Então, com isso, eu consigo construir 4 tábuas de 540 centímetros, ou 4 tábuas a partir das de 540 centímetros, escrever das de 540 centímetros. Eu consigo 6 a partir das de 810 centímetros e eu consigo 8 a partir das de 1080 centímetros. Só que como a gente tem 40 tábuas dessa, então a gente consegue 40 vezes 4 tábuas menores. A gente tem quantas de 810? 30? Então 30 vezes 4 tábuas menores. E a gente tem 10 tábuas de 1080. Então a gente consegue... Opa, 30 vezes 6, né? Então a gente consegue 10 vezes 8 tábuas dessa daqui. Tá legal? 40 vezes 4 dá 160 tábuas, 30 vezes 6 dá 180 tábuas e 10 vezes 8 dá 80 tábuas. A soma disso daqui é a quantidade de tábuas. Ou peças, né? Ele chama de peças. 100, 200, 260, 340, 420 peças. Portanto, é a resposta. E isso torna a verdadeira alternativa E de elefante. Gostou desse vídeo? Te ajudou bastante? Então, se você puder, deixa um like para me ajudar com o canal também. Me ajuda bastante, de verdade. Se você não é inscrito ainda no canal, se você não ativou o sininho, então se inscreve, dá um peteleco no sininho para ser notificado das próximas lives e você está perdendo tempo. Dá uma olhada aqui na descrição, tem um link se você quiser ter aula de matemática e física completas comigo, dá uma olhada nesse link, tá bom? Clica nele. Sempre prazerzaço revê-los, um beijo e até a próxima resolução.